Hello everyone! Bem-vindos ao nosso canal da World Class English Online para mais uma dica de inglês. Eu sou Marina Silva e essa semana a dica não vai ser sobre gramática. A dica dessa semana vai ser sobre pronúncia de palavras, tá? Palavras que nós, falantes da língua portuguesa, quando falamos inglês, muitas vezes pronunciamos de forma errada porque a gente acrescenta som onde não tem, tá? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos dar uma olhada aqui no nosso quadro. Vocês vão ver que tem um monte de palavras aqui escritas de formas diferentes, elas não têm nenhuma relação uma com a outra, não estão contextualizadas porque o assunto é a pronúncia de cada uma, tá? Então, vamos começar por essa ponta aqui, né? Essas palavras, percebam que todas elas terminam com a letra E, e eu coloquei a letra E bem clarinha de propósito, tá? Por quê? Essas palavras em inglês, todas essas palavras e todas as outras palavras que terminam com uma letra E, a gente tem o E totalmente mudo quando a gente fala. Então a gente escreve o E, mas a gente não pronuncia o E. Tá? Eles são silenciosos, totalmente silenciosos. E isso gera alguns problemas para nós, falantes de português, porque a língua portuguesa ela é também visual, né? Aquilo que a gente vê no papel é aquilo que a gente pronuncia. E nós temos acentos para nos facilitar a vida, né? Em inglês, esses acentos só existem em palavras provenientes de outros idiomas, que eu já vou falar e vou dar um exemplo rápido, só para a gente poder ver essa diferença, tá? Então vamos lá. Começando por aqui, muito comum, principalmente com essas duas primeiras palavras aqui, quando a gente está em sala de aula, a gente percebe que os alunos acrescentam o E na fala, o que deixa o sotaque muito carregado e demonstra que eles são brasileiros, né? E isso já foi falado por vários americanos, que é uma das formas que eles têm de identificar quando é um brasileiro que está falando. Então vamos tirar isso daí, né? Vamos melhorar isso aí, melhorar essa pronúncia. Como? Eliminando a pronúncia da letra E ao final das palavras, que terminam com um E só. Como? Essa palavra aqui, em uma sala de aula, se eu perguntar para o aluno, Why do you study English? Por que você estuda inglês? Se ele pensar na resposta, se ele quiser pensar, normalmente o aluno faz assim, because e alonga esse E do final, porque ele está pensando na resposta. E ele faz isso porque ele inclui o E na fala. Quando, na verdade, ele tem que tirar, porque essa palavra aqui, a gente lê because. E o som dela para no S. Tá? Então, se eu quiser pensar no que eu vou responder, eu não tenho que fazer because, porque esse E não existe na fala. Eu penso because. Então, ao invés de eu alongar o E, eu alongo esse ditongo aqui do meio. E aí eu vou estar falando como um nativo. A mesma coisa acontece com like. Quando a gente pergunta, what do you like to do in the morning? O que você gosta de fazer pela manhã? E o aluno fica assim, I like e alonga esse E, né? Que não existe. Errado. A gente tem que fazer I like. Percebam que eu alonguei o I. O K continua mudo. Like. E se eu estiver pensando, eu não vou fazer no final. Eu faço porque esse aberto em inglês, ele não é nada comum. Não com a letra E, só com outras vogais. Mas aí isso é outro assunto. Continuando na sequência, olha, essa palavra aqui, agora vocês já sabem. Eu não vou falar make, I make a cake. Não, essa palavra só tem uma sílaba. Eu não falo make, eu falo make. E essa aqui? Tão comum hoje em dia, né? A gente escuta isso o tempo inteiro nas redes sociais. Não é fake, it's fake. Right? E essa aqui, mesma coisa. Take. Alright? A gente não pronuncia o E. Lembrando, para todas as palavras que terminem com E em inglês, o E
sempre é mudo, tá? E eu disse que tem a exceção, que é quando essas palavras provêm de outros idiomas. Vou dar um exemplo para vocês entenderem e vou escrever ele aqui embaixo para vocês poderem ver a palavra. O exemplo é resume. Resume. Essa palavra vem do francês, né? Então ela é uma palavra francesa. E esse resume, como vocês veem, tem um acento. Por que tem um acento se em inglês a gente não usa acento? Porque ela é francesa. E o idioma inglês adotou essa palavra. Então ela vem da mesma forma como ela era usada em francês. Por isso o acento e por isso a pronúncia do E. E percebam que para identificar essa pronúncia, o acento está presente. E eu posso arriscar que deve ter no máximo umas 10 palavras, se chega tanto, no idioma inglês que tenha esse tipo de característica. A maioria, imensa maioria, não tem, tá? E aí eu vou pular essa coluna e vou vir para o lado de cá, porque o assunto ainda é o mesmo, falando de palavras que terminam em som de consoante, ou seja, a gente não acrescenta esse I de vogal. Primeira dela, ketchup. Ketchup. Perceba que não é ketchup. Não. O P é o que termina a palavra. Então, it's ketchup. A pronúncia é essa, tá? Essa aqui. Em português, a gente acrescenta o E para escrever essa palavra. Ela é quase igual ao português. Então, no português que tem a letra E, eu falo o presidente da República. In English, the president. The president. Tá? Outra palavra que não está aqui, que também é muito comum a gente acrescentar o E, restaurant, o restaurante. Restaurant. Sempre com T mudo. Luck. Luck. Percebam que aqui eu estou falando de sorte. Luck. Não tem E nem I, diferente dessa, que eu já vou falar e a gente vai mostrar a diferença. Luck. Tá? A palavra termina no K. Essa aqui, que é a queridinha das vogais dos brasileiros, a gente tende a colocar som antes e depois dela, e nenhum deles existe. Quando a gente lê essa palavra, o brasileiro falante de inglês, ou que está aprendendo inglês, ele lê assim, stop. Stop. Vamos parar com isso, a partir de agora, ninguém mais fala assim. A palavra começa com S, não tem vogal antes e nem depois. Ela acaba com P. Stop. Stop. Essa é a pronúncia, tá? Então não tem vogal nem antes e nem depois. Stop. Essa é a pronúncia dessa palavra, ok? Estamos conversados? Muito bem. Vindo para essa coluna do meio, vocês vão perceber que essas palavras, muitas delas terminam com E, mas são precedidas de ou outro E ou outra vogal. E aqui eu acrescentei o Y porque ele, quando está no final das palavras, como essas duas aqui, e outras em inglês, ele apresenta um som de vogal, tá? A vogal I, né? Então, vamos dar uma olhada nelas. Quando eu tenho dois S, diferente de ter um só, quando eu tenho dois S ao final de uma palavra, eu vou pronunciar esse E alongado. Então, essa palavra aqui, a gente lê coffee. Coffee. Nessa, a gente tem que botar o som de esse I alongado, né? Que é o que a gente coloca aqui, que não tem que colocar, a gente tira daqui quando tem que usar. Né? Porque se a gente não usar essa palavra, principalmente essa aqui, a gente está falando de cough. Cough. And it's not. Isso aqui é café. Coffee. Então tem que ter o E. Esse som de I no final. Refugee, que são os refugiados. Um refugiado. Refugee. Right? Dois E's. Palavras que terminam com I, som desse I também no final. Ó. Movie. Movie. Diferente de, por exemplo, se eu colocasse nessa lista, move. Vou escrever aqui embaixo para vocês verem. Move. Tá? Com um E só, a gente não pronuncia. Aqui a gente tem movie. Porque é I e E juntos. Tá?
zombie, pelo mesmo motivo, tá? E outras palavras, por exemplo, Jack para mulher, para homem, desculpa, Jackie para mulher. Aí normalmente a gente escreve com IE, né? E aí vem o Y no final das palavras que tem que ser pronunciado, assim como double E, que é o duplo E, o Y tem que ser pronunciado. Então, aqui sim eu leio lucky, tá? Que é o sortudo, tá? Então, lucky e luck. Luck, lucky, porque tem Y. Essa palavra aqui não é sit. Sit é o verbo sentar. Sit. Essa aqui é city. Eu tenho que falar o Y. City, tá? Então percebam, resumão. O E ao final de uma palavra, qualquer que seja ela, em inglês, ele é mudo. Ele não vai ser pronunciado jamais, a não ser que tenha um acento, que sejam palavras provenientes de outros idiomas. Palavras de língua inglesa, jamais. Se não tem o E, menos ainda a gente pronuncia. As palavras terminam no som da consoante, que não é uma coisa comum em português, mas em inglês é muito mais comum, inclusive, do que ter som de vogal ao final das palavras. E a gente só vai colocar som de vogal nas palavras, ao final das palavras, esse som de I, não estou falando de A, de O, like go, nada disso. Estou falando desse som de I que a gente coloca no final, que a gente acrescenta, né? Ketchup, like, esse som que eu tô falando. A gente só vai usar quando elas terminarem com double E, com IE ou com Y, ok? Acho que agora vai melhorar a pronúncia de vocês, hein? Vai dar um upgrade aí, né? Assim eu espero. Se você gostou dessa dica, dá um like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, para você poder receber toda semana as nossas dicas de inglês, tá? Se inscrevam nas nossas redes sociais, @worldclassonline, tira o English do nosso nome, porque são as plataformas online, então World Class Online, e vocês vão achar a gente no Instagram, e no Facebook, tá? Então, um beijo para vocês e até a semana que vem com uma nova dica de inglês. Bye!